Bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Os Bridgertons, livro 3, autora Julia Quinn, um perfeito cavalheiro. Capítulo 2. Os Bridgertons são de fato uma família singular. Com certeza, não há em Londres quem não saiba que todos eles são impressionantemente parecidos, ou que foram batizados em ordem alfabética. Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory e Hyacinth. Isso faz com que se imagine como o falecido Visconde e a ainda muito viva nobre Viscondessa viúva teriam batizado o filho seguinte, se tivessem tido o bebê número 9. Imogen? Inigo? Talvez tenha sido melhor pararem no 8º. Crônicas da Sociedade de Lady Westleton, 2 de junho de 1815. Benedict Bridgerton era o segundo de 8 filhos, mas eles às vezes pareciam 100. A festa que sua mãe insistira em oferecer era um baile de máscaras e Benedict havia obedientemente colocado uma meia máscara preta, mas todo mundo sabia quem ele era, ou melhor, quase sabia. "Um Bridgerton!" exclamavam as pessoas, batendo palmas com alegria. "Você deve ser um Bridgerton! Um Bridgerton! Posso reconhecer um de vocês em qualquer lugar." Benedict era um Bridgerton, e embora não houvesse outra família a que quisesse pertencer, às vezes desejava ser considerado um pouco menos Bridgerton e um pouco mais ele mesmo. Nesse instante, uma mulher de idade indeterminada, vestida de pastora, se aproximou. "Um Bridgerton!" trinou ela. "Eu reconheceria esses cabelos castanhos em qualquer lugar. Qual deles é você?" "Não, não diga. Deixe-me adivinhar. Não é o Visconde, porque acabei de vê-lo. Deve ser o número 2 ou o número 3. Benedict olhou para ela com frieza. "Qual dos dois? O número 2 ou o número 3? Insistiu a pastora. "2", disparou ele. Ela bateu palmas. "Ai, foi o que pensei. Preciso encontrar Portia. Eu disse a ela que você era o número 2. Benedict quase rosnou. Mas ela falou que não era, que era o mais jovem, porém ele precisava sair dali. Ou isso acabaria matando a tagarela com as tantas testemunhas, achava que não conseguiria se safar. "Se puder me dar licença", disse ele com delicadeza. "Estou vendo alguém com quem preciso falar." Era mentira, mas Benedict não se importou muito. Deu um breve aceno de cabeça para a pastora solteirona e traçou uma reta até a porta lateral do salão, ávido por fugir da aglomeração e se enfiar no escritório do irmão, onde poderia ter um pouco de paz, tranquilidade e, quem sabe, um bom copo de cunhaque. "Benedict!" Droga! Quase havia conseguido escapar. Levantou o olhar e viu a mãe, correndo em sua direção. Ela usava uma espécie de fantasia elisabetana. Ele imaginou que era algum personagem de uma das peças de Shakespeare, mas não conseguiu descobrir qual. "O que posso fazer pela senhora, mamãe?" perguntou. "E não diga dançar com Hermione Smith. Da última vez eu quase perdi 3 dedos do meu pé fazendo isso." "Eu não ia pedir nada do tipo", respondeu Violet. "Só ia dizer que gostaria que você dançasse com Prudence Featherton." "Tenha piedade, mamãe."
gemeu ele. Ela é ainda pior. Não quero que vocês se casem com a moça, falou ela. Só que lhe conceda uma dança. Benedict lutou contra um gemido. Prudence Featherington, embora fosse uma boa pessoa, tinha o cérebro do tamanho de uma ervilha e uma risada tão irritante que ele já testemunhara homens feitos saírem correndo com as mãos nos ouvidos. Vamos fazer o seguinte, sugeriu ele. Eu danço com Penélope Featherington e assim, se a senhora mantiver a Prudence distante. Combinado! Retrucou Violet com um aceno de cabeça, de satisfação, deixando Benedict com a sensação de que ela queria que ele dançasse com Penélope desde o começo. Ela está perto da mesa de bebidas, informou sua mãe, vestida de duende, pobrezinha. A cor não fica bem nela, mas alguém precisa ir falar com a mãe. Antes da próxima vez. Não consigo pensar numa fantasia pior. Pelo jeito, a senhora ainda não viu a sereia, murmurou Benedict. Ela lhe deu um tapa no braço. Nada de fazer piada com as convidadas. Mas elas facilitam tanto. Violet lhe lançou um olhar de advertência antes de dizer: Vou procurar sua irmã. Qual delas? Uma das que ainda estão solteiras, retrucou Violet com animação. O Visconde de Guelph pode estar interessado naquela menina escocesa, mas eles ainda não assumiram compromisso. Mentalmente, Benedict desejou sorte a Guelph. O coitado iria precisar. E obrigada por dançar com Penélope, concluiu Violet de maneira enfática. Ele ofereceu à mãe um meio sorriso irônico. Os dois sabiam que ela dissera isso como um lembrete, não como um agradecimento. Com os braços cruzados numa postura meio hostil, observou Violet se afastar antes de respirar fundo e se virar para seguir até a mesa das bebidas. Ele adorava a mãe, mas ela tinha o costume de se intrometer na vida social dos filhos. E se havia algo que incomodava mais do que o status de solteiro de Benedict, era a visão do rosto triste de uma jovem quando ninguém a tirava para dançar. Como resultado disso, Benedict passava muito tempo na pista de salão de baile, às vezes com moças com quem ela queria que ele se casasse, porém, mais frequentemente com as que estavam sempre tomando chá de cadeira. Dentre as duas situações, ele preferiria as do segundo tipo. As moças mais populares tendem a não ter nada na cabeça, e, para ser sincero, são um pouquinho maçantes. Violet sempre tivera um carinho especial por Penélope Featherington, que estava em sua... Benedict franziu a testa. Terceira temporada? Devia ser a terceira, e sem perspectiva de casamento à vista. Ora, ele podia muito bem cumprir com seu dever. Penélope era uma jovem bastante agradável, com bom humor e personalidade. Algum dia encontraria um marido. Não seria ele, é claro. E com toda honestidade, era provável que não fosse ninguém que ele conhecia, mas ela com certeza acharia alguém. Com um suspiro, Benedict começou a caminhar na direção da mesa de bebidas. Já podia praticamente sentir o gosto do conhaque suave e agradável, mas imaginou que com um copo de limonada seria o suficiente por hora. Senhorita Featherington? Chamou ele, tentando não estremecer quando 3 jovens se viraram. Deu um sorriso que, em sua opinião, deve ter sido o pior do mundo e acrescentou: Penélope, eu quis dizer. A cerca de 3 metros de distância, Penélope olhou radiante para ele, e Benedict se lembrou de que gostava de fato dela. Na verdade, ela não seria considerada tão repelente se não estivesse sempre grudada às infelizes irmãs que podiam fazer com que um homem desejasse ser mandado para a Austrália. Ele já quase havia chegado até quando ouviu uma onda de sussurros cruzar o salão atrás de si. Sabia que precisava ir em frente e iniciar logo aquela dança obrigatória, mas a curiosidade foi mais forte e ele se virou.
Nesse momento, viu uma mulher que devia ser a mais espetacular de todos em que já pousara os olhos. Ele não saberia nem dizer se ela era bonita. Os cabelos eram um louro escuro bastante comum, e com a máscara presa em torno da cabeça, não era possível nem ver sequer metade do seu rosto. Mas havia algo naquela mulher que o deixou hipnotizado. Era o sorriso dela, o formato dos olhos, a forma como se portava e olhava ao redor do salão, como se nunca tivesse visto nada mais glorioso do que os tolos membros da sociedade vestindo fantasias ridículas. A beleza dela vinha de dentro. Ela brilhava, cintilava. Era absolutamente radiante e Benedict, de repente, se deu conta de que era porque parecia feliz. Feliz por estar onde estava, feliz por ser quem era. Feliz de uma forma que Benedict não conseguia se lembrar de ter sido. Ele tinha uma vida boa, talvez até mesmo ótima. Tinha 7 irmãos maravilhosos, uma mãe amorosa e um monte de amigos. Mas aquela mulher, ele sabia que era a alegria. E Benedict precisava conhecê-la. Deixou Penélope para lá e atravessou a multidão até estar a poucos passos dela. 3 outros cavaleiros já haviam alcançado primeiro e agora cobriam de elogios. Benedict a observou com interesse. Ela não reagia como qualquer mulher que ele conhecia poderia reagir. A jovem não fingia modéstia. Também não agiu como se já estivesse esperando os elogios. Não era tímida, nem dava risadinhas nervosas ou maliciosas, ou irônicas, ou qualquer das coisas que se esperaria de um ser humano do sexo feminino. Ela apenas sorria, brilhava na verdade. Benedict imaginou que os elogios fossem capazes de oferecer certa satisfação a quem os recebia, mas ele nunca vira alguém reagir com tamanha alegria, com um sentimento puro e absoluto. Deu um passo para frente, queria aquela alegria para si. Com licença, senhores, mas a dama já tinha me prometido essa dança a mim. Mentiu. As fendas para os olhos da máscara eram um pouco grandes. Ele a viu arregalar os olhos e então um traço de divertimento os perspassou. Benedict estendeu a mão para ela, em um desafio velado que a jovem o desmentisse. Mas ela apenas ofereceu-lhe um sorriso amplo e radiante, que o atingiu em cheio no coração. Pôs a mão na dele, e só então Benedict se deu conta de que estava prendendo a respiração. Tem permissão para dançar a valsa? Murmurou ele quando chegaram à pista de dança. Ela balançou a cabeça. Eu não danço. Está brincando comigo? Gostaria de estar na verdade, mas é que a verdade... Ela se inclinou para a frente com um vislumbre de sorriso. Eu simplesmente não sei dançar. Ele olhou para ela, surpreso. A jovem se movimentava com uma graciosidade inata, e além disso, que dama bem-nascida chegaria à idade dela sem ter aprendido a dançar? Então, há apenas uma coisa a fazer, sussurrou Benedict. Eu a ensinarei. Ela regalou os olhos, entreabriu os lábios e explodiu numa gargalhada de surpresa. O que é tão engraçado? Quis saber ele, tentando parecer sério. Ela sorriu mais uma vez. Era o tipo de sorriso que se esperava receber de um velho colega de escola, não de uma debutante num baile, e disse: Até mesmo eu sei que não se dá aula de danças num baile. O que quer dizer com até mesmo eu? Ela não respondeu. Então precisarei usar minha posição privilegiada e forçá-la a me acompanhar, decretou ele. Forçar-me? Como ela ainda sorria ao dizer isso, Benedict soube que não havia se ofendido e continuou.
Seria descortês da minha parte permitir que essa situação lamentável prossiga. Lamentável, o senhor diz? Ele deu de ombros. Uma linda dama não sabe dançar. Parece um crime contra a natureza. Se eu permitir que me ensine, quando permitir que eu a ensine? Se eu a permitir que me ensine, onde a lição acontecerá? Benedict levantou o queixo e olhou ao redor do salão. Não era difícil ver por cima das cabeças da maioria dos convidados. Com 1,85 m, ele era um dos homens mais altos do local. Teremos de ir para o terraço, retrucou por fim. O terraço? Repetiu ela. Não estará lotado? Afinal, a noite está bastante quente. Ele inclinou-se para ela. Não o terraço. Não o terraço. O terraço privativo. O terraço privativo? Perguntou ela com tom de divertimento na voz. É como o senhor poderia conhecer o terraço privativo? Benedict a encarou perplexo. Seria possível que não soubesse quem ele era? Não que se considerasse tão importante a ponto de esperar que Londres inteira tivesse conhecimento de sua identidade. Só que ele era um Bridgerton, e se alguém conhecia um dos membros de sua família, isso em geral significava que seria capaz de reconhecer outro. E como não havia naquela cidade nenhuma pessoa não tivesse cruzado ao menos com um Bridgerton, Benedict normalmente era reconhecido em qualquer lugar, mesmo que às vezes, pensou com tristeza, esse reconhecimento se desse sob a forma de um simples número 2. O senhor não respondeu à minha pergunta, insistiu a dama misteriosa. Sobre o terraço privativo? Benedict levou a mão dela aos lábios e beijou a seda da luva. Digamos apenas que tenho meus meios. Como ela pareceu indecisa, ele apertou sua mão e a puxou para mais perto. Apenas alguns centímetros, mas de alguma forma pareceu que a misteriosa jovem estava a apenas um beijo de distância. Venha, disse ele. Dance comigo. Ela deu um passo para frente e ele soube que sua vida havia sido mudada para sempre. Sophie não vira quando entrara no salão, mas sentira que havia algo mágico no ar. E quando ele surgira diante dela como um príncipe de conto de fadas, de algum modo ela soube que ele tinha sido o motivo pelo qual ela entrara no baile de forma furtiva. Era alto, o que ela podia ver de seu rosto era muito bonito, os lábios sorridentes que tinham uma sugestão de ironia e a barba começando a nascer. Os cabelos eram castanho escuros e a luz bruxuleante das velas lhe conferiam um leve tom avermelhado. As pessoas pareciam saber quem ele era. Sophie percebeu que sempre que o homem se movia, os outros convidados abriam-lhe passagem. E quando ele, mentira com a cara mais deslavada, e a chamara para dançar, os outros haviam cedido e se afastado. Era bonito e forte. Por aquela única noite seria dela. Quando o relógio soasse meia-noite, Sophie voltaria para sua vida de trabalho penoso, de costura, lavar e atender todos os desejos de Araminta. Estava tão errado em querer uma noite apenas de magia e amor? Ela se sentia como uma princesa audaciosa, e assim que ele a convidara para dançar, ela pusera a mão na dele. E embora soubesse que tudo aquilo era uma mentira, que era a filha bastarda de um nobre e a criada de uma condessa, que seu vestido era emprestado e os sapatos praticamente roubados, nada parecera ter importância quando os dedos dele se entrelaçaram aos dela. Por algumas horas, pelo menos, Sophie poderia fingir que era possível que aquele cavalheiro fosse dela e que daquele momento em diante sua vida seria modificada para sempre. Não passava de um sonho, mas fazia muito tempo que ela se permitira somente
sonhar pela última vez. Pondo de lado toda a preocupação, Sophie deixou que ele a conduzisse para fora do salão de baile. Ele caminhava rápido, mesmo ao passar pela multidão pulsante, e ela começou a rir ao tropeçar atrás dele. "Por que você parece estar sempre rindo de mim?" perguntou ele, parando um pouco distante quando os dois chegaram ao saguão ao lado de fora. Ela riu de novo. Não conseguia evitar. "Eu estou feliz", retrucou, dando de ombros. "Só estou feliz por estar aqui." "E por quê? Um baile desses deve ser rotina para alguém como você." Sophie sorriu. Se ele achava que ela pertencia à sociedade, que era frequentadora de uma infinidade de bailes e festas, é porque devia estar interpretando seu papel à perfeição. Ele tocou o canto de sua boca. "Você não para de sorrir", sussurrou. "Eu gosto de sorrir." O cavalheiro levou a mão à cintura dela e a puxou para si. A distância entre os corpos dos dois permaneceu respeitável, mas a proximidade crescente deixou sem fôlego. "Eu gosto de vê-la sorrir", retrucou ele. Falava em um tom baixo e sedutor, mas havia algo em sua voz que quase a fez acreditar que ele estava mesmo sendo sincero, que ela não era apenas a conquista da noite. Mas antes que Sophie pudesse responder, uma voz acusadora, vindo do saguão, de repente se fez ouvir. "Aí está você!" Ela sentiu um embrulho no estômago. Havia sido descoberta, seria tirada na rua e era provável que no dia seguinte acabasse na cadeia por roubar os sapatos de Araminta e o homem que a havia chamado chegara ao lado dela e agora dizia a seu cavaleiro misterioso: "Mamãe está procurando por todos os lugares. Você fugiu da dança com Penélope e eu tive que assumir seu lugar." "Sinto muito", murmurou o cavaleiro dela. O pedido de desculpas não pareceu ser suficiente para o recém-chegado, porque ele fez uma careta horrível e a ameaçou: "Se você fugir da festa e me deixar sozinho com aquele bando de debutantes cruéis, eu juro que vou me vingar até o dia da minha morte." "Um risco que estou disposto a correr", retrucou o cavalheiro. "Bem, eu já o cobri com Penélope", resmungou o outro homem. "Você deu sorte por eu estar passando. O coração da pobrezinha pareceu se partir quando você foi embora." O cavaleiro de Sophie teve um encanto de corar. Algumas coisas, infelizmente, são inevitáveis. Sophie olhava de um para o outro. Mesmo sob as máscaras, estava mais do que evidente que eram irmãos, e ela de repente se deu conta de que deviam ser os irmãos Bridgertons. E aquela devia ser a casa deles. E... ah, Deus! Isso queria dizer que ela havia feito papel de idiota ao perguntar como ele sabia de um terraço privativo. Mas qual dos irmãos ele era? Benedict? Só podia ser Benedict. Sophie fez um agradecimento silencioso a Lady Westenra, que certa vez escrevera uma coluna inteira totalmente dedicada à tarefa de diferenciar os irmãos. Lembrou que Benedict fora descrito como o mais alto de todos. O homem que fizera seu coração disparar era uns bons 3 centímetros a mais do que o outro. Que Sophie, de repente, percebeu que olhava para ela com muita atenção. Já entendi por que você sumiu", disse Colin. Porque ele devia ser Colin. Com certeza não era Gregory. Ele tinha apenas 14 anos e Anthony estava casado e não se importaria que Benedict houvesse fugido da festa e o deixado sozinho à mercê das debutantes. Ele olhou para Benedict com uma expressão marota. "Não vai nos apresentar?" Benedict ergueu uma sobrancelha. "Até poderia, mas eu mesmo ainda não sei o nome dela." "O senhor não perguntou", comentou Sophie, sem conseguir evitar. "E você me diria se eu perguntasse?" "Eu responderia alguma coisa", retrucou ela.
mas não a verdade. Ela balançou a cabeça. Não é uma noite para verdades. Meu tipo preferido de noite, disse Colin numa voz alegre. Você não deveria estar em outro lugar? Indagou Benedict. Colin balançou a cabeça. Tenho certeza que mamãe preferiria que eu estivesse no salão de baile, mas não é exatamente uma exigência. É uma exigência minha, falou Benedict. Sophie sentiu vontade de rir. Muito bem, suspirou Colin. Vou me retirar. Ótimo, comentou Benedict. Sozinho e abandonado para encarar as lobas vorazes. Lobas? Perguntou Sophie. Jovens mocinhas casadoras, esclareceu Colin. Um bando de lobas vorazes, todas elas, executando-se de a dama presente, é claro. Sophie achou melhor não esclarecer que não era nenhuma jovem mocinha casadora. Nada deixaria minha mãe, começou Colin. Benedict completou resmungando, mais feliz do que ver meu querido irmão mais velho casado. Fez uma pausa e pensou nas próprias palavras. Exceto, talvez, me ver casado. Nem que fosse para fazê-lo sair de casa, disse Benedict com rispidez. Desta vez, Sophie riu. Mas também, ele é consideravelmente mais velho, continuou Colin. Então, talvez devamos mandá-lo para fora. Quer dizer, para o altar primeiro. Você quer chegar a algum lugar com isso? Grunhiu Benedict. Não, nenhum, admitiu Colin. Mas, em geral, eu não quero mesmo. Benedict se virou para Sophie. Ele está falando a verdade. Então, disse Colin a Sophie, com um grandioso floreio do braço. A senhorita se compadeceria de minha pobre e sofredora mãe e levaria meu querido irmão ao altar? Bem, ele não fez nenhum pedido, retrucou Sophie, tentando fazer graça também. Quanto você já bebeu? Resmungou Benedict. Eu? Perguntou Sophie. Ele. Até agora nada, grunhiu Colin com jovialidade. Mas estou pensando seriamente em mudar isso. Na verdade, pode ser a única coisa capaz de tornar essa noite suportável. Se a busca pela bebida o fizer sumir daqui, observou Benedict, então com certeza será a única coisa que tornará a minha noite suportável também. Colin sorriu, fez uma saudação pomposa e se retirou. É bom ver dois irmãos que se amam tanto, murmurou Sophie. Benedict, que olhava de forma ameaçadora para a porta pela qual o irmão havia acabado de desaparecer, logo voltou a atenção a ela. Você chama isso de amor? Sophie pensou em Rosamund e Pose, que não paravam de implicar uma com a outra, e não de brincadeira. Chamo, disse ela com firmeza. É evidente que o senhor daria sua vida por ele, e vice-versa. Acho que você tem razão. Benedict soltou um suspiro pesaroso, e então abriu um sorriso. Por mais que me custe admitir. Ele se encostou na parede e cruzou os braços, uma pose que lhe dava um ar bastante sofisticado e casual. Então me diga, você tem irmãos? Quis saber. Sophie ficou pensativa por um instante e depois afirmou decidida. Não. Benedict ergueu uma das sobrancelhas em um ar curiosamente arrogante, inclinou um pouco a cabeça para o lado e comentou. Fiquei bastante intrigado com o motivo pelo qual você levou tanto tempo para responder. Era de se esperar que fosse uma pergunta bem simples. Sophie virou a cabeça para o outro lado por um instante, sem querer que ele visse o sofrimento que ela sabia que estaria em seu olhar. Ela sempre quis ter uma família. Na verdade, não havia nada que desejasse mais na vida. Seu pai nunca a reconhecera como filha, nem mesmo em particular, e sua mãe havia morrido ao lhe dar à luz.
Araminta tratava como lixo, e Rosamund e Pose com certeza jamais tinham sido irmãs para ela. Pose às vezes agia como sua amiga, mas até mesmo ela passava a maior parte do tempo pedindo que Sofia arrumasse suas roupas, penteasse seus cabelos ou limpasse seus sapatos. E, na verdade, embora Pose pedisse e não ordenasse como a irmã e a mãe faziam, Sophie não tinha a opção de lhe responder que não. Sou filha única, falou ela por fim. E é tudo o que você dirá sobre o assunto, murmurou Benedict. E é tudo o que direi sobre o assunto, concordou ela. Muito bem, retrucou ele. Depois deu um sorriso preguiçoso tipicamente masculino. O que então eu posso lhe perguntar? Nada, na verdade. Nadinha. Talvez eu possa ser convencida a lhe contar que minha cor preferida é o verde, mas fora isso, o deixarei sem qualquer pista sobre minha identidade. Por que tantos segredos? Se eu respondesse a isso, retrucou Sophie com um sorriso enigmático, erguendo por completo o papel de estranha misteriosa. Não teria mais segredos, não é? Ele se inclinou um pouco para a frente. Você poderia criar novos segredos. Ela recuou um passo. Detectara um calor no olhar dele e ouvira conversas suficientes na ala dos criados para saber o que significava aquilo. Por mais emocionante que fosse, ela não era tão ousada quanto fingia ser. Toda essa noite já é segredo suficiente, falou. Então me faça uma pergunta, pediu Benedict. Eu não tenho segredos. Ela arregalou os olhos. Nenhum? É mesmo? Todo mundo tem segredos. Não eu. Minha vida é bastante banal. Acho difícil acreditar nisso. É verdade, afirmou ele dando de ombros. Nunca seduzi uma jovem inocente, ou mesmo uma dama casada. Não tenho dívidas de jogo e meus pais eram completamente fiéis um ao outro. Isso significava que Benedict não era um bastardo. De alguma forma, a ideia lhe provocava um bolo na garganta. Não, é claro por ele ser um filho legítimo, mas porque Sophie sabia que jamais a cortejaria. Ao menos, não de forma honrosa, se soubesse que ela não era. Você não me perguntou nada, lembrou ele. Sophie piscou surpresa. Não tinha achado que ele falara sério. Está bem. Ela gaguejou, um pouco desconcertada. Qual é a sua cor preferida? Ele sorriu. Você vai desperdiçar sua pergunta com isso? Eu só tenho direito a uma pergunta? Nada mais justo, considerando que não me concedeu nenhuma. Benedict se inclinou para a frente com os olhos escuros cintilando. E a resposta é azul. Por quê? Por quê? Repetiu ele. Sim, por quê? Por causa do oceano? Ou do céu? Ou porque simplesmente gosta e pronto? Benedict olhou para ela com curiosidade. Parecia uma pergunta esquisita. Por que a cor preferida dele era azul? Qualquer pessoa teria ficado satisfeita apenas com uma resposta, mas aquela mulher, cujo nome ele nem sequer sabia, foi mais fundo. Você é pintora? Quis saber ele. Ela balançou a cabeça. Apenas curiosa. Porque sua cor preferida é verde. Sophie suspirou e ficou com um olhar nostálgico. Por causa da grama, eu acho. E talvez as folhas, mas sobretudo a grama. A sensação de correr descalça sobre ela no verão, o cheiro dela depois de ser aparada. O que a sensação e o cheiro da grama têm a ver com a cor? Nada, imagino. E talvez tudo. Eu morava no campo, sabe? Ela parou abruptamente. Não tinha intenção de lhe contar nem mesmo aquilo,
mas não parecia haver qualquer problema em Benedict saber que de um fato tão inocente. E era mais feliz lá? Perguntou ele baixinho. Ela assentiu, sendo tomada por uma repentina onda de consciência. Lady Westenholm nunca devia ter tido uma conversa com Benedict Bridgerton, além do superficial, porque jamais havia escrito que ele era o homem mais perspicaz de Londres. Quando a fitava nos olhos, Sophie tinha a estranha sensação de que ele podia enxergar sua alma. Então você deve gostar de passear no parque. Continuou ele. Gosto, mentiu Sophie. Ela nunca tinha tempo para fazer isso. Araminta não lhe dava sequer o dia de folga que os outros criados tinham. Devíamos fazer um passeio juntos, convidou Benedict. Sophie evitou responder ao lembrá-lo. O senhor não me contou porque sua cor preferida é o azul. Ele inclinou a cabeça um pouco para o lado e estreitou os olhos apenas o suficiente para que Sophie soubesse que ele percebera sua evasiva, mas falou apenas. Não sei. Talvez, como você, o azul me faça lembrar de algo que sinto falta. Há um lago em Aubrey Hall, a casa onde fui criado em Kent, mas a água parecia mais cinza do que azul. Ele provavelmente reflete o céu, comentou Sophie. Que é com bastante frequência mais cinza do que azul, retrucou Benedict, dando uma risada. Talvez seja isso que eu sinto falta, dos céus azuis e do sol brilhante. Se não estivesse sempre chovendo, não seria Inglaterra, comentou Sophie com um sorriso. Eu fui à Itália uma vez, falou Benedict. O sol brilhava quase todos os dias. Parece o paraíso. Seria de se esperar que fosse, observou ele. Mas eu me peguei sentindo falta da chuva. Não acredito, disse ela com uma risada. Tenho a impressão de que passei a metade da vida olhando para fora pela janela e resmungando por causa da chuva. Se houvesse mais chuva, você sentiria falta dela. Sophie ficou pensativa. Será que havia coisas em sua vida que ela sentiria falta se não existissem mais? Não sentiria a falta de Araminta, com certeza, nem de Rosamund. Talvez ficasse com saudade de Pose e definitivamente sentiria a falta da forma como o sol entrava pela janela de seu quarto no sótão de manhã. Sentiria saudade dos risos e brincadeiras dos criados e de quando a incluíam na diversão, embora todos soubessem que ela era a filha bastarda do finado conde. Mas ela jamais teria sequer a oportunidade de sentir falta dessas coisas, porque não iria a lugar algum. Depois daquela noite incrível e maravilhosa e mágica, Sophie voltaria à vida de verdade. Imaginou que, se fosse mais forte, mais corajosa, teria deixado a casa Pennywood há anos. Mas será que isso teria sido mesmo feito uma diferença? Ela não gostava de viver com Araminta, mas não era provável que fosse melhorar de vida indo embora. Talvez precisasse ser tutora, e com certeza era qualificada para a posição, mas era difícil conseguir emprego sem referência, e não tinha qualquer dúvida de que Araminta não as forneceria. Você está muito quieta, comentou Benedict baixinho. Eu só estava pensando. Sobre o quê? Sobre as coisas que sentiria falta, ou não, se minha vida mudasse de forma drástica. O olhar dele ficou mais intenso. E você espera que ela mude de forma drástica? Sophie balançou a cabeça e tentou disfarçar a tristeza ao responder. Não. O tom de voz dele ficou tão baixo que era quase um sussurro. Você quer que ela mude? Quero, retrucou ela com um suspiro antes que pudesse se conter. Com certeza eu quero. Benedict segurou as mãos dela e as levou aos lábios, beijando uma de cada vez, com toda delicadeza. Então vamos começar agora mesmo, decretou ele, e amanhã você estará transformada.
Esta noite eu estou transformada, sussurrou ela. Amanhã eu desaparecerei. Benedict a puxou para perto e deu um beijo breve e suave na sobrancelha dela. Então, teremos que fazer uma vida inteira caber nesta noite. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal.